capítulo 17, vamos ler 3 versículos. Queridos, eu quero ler o versículo 5, vocês vão ler o versículo 9 e depois leiamos o versículo 20. Versículo 5: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 9, a igreja, 1, 2, 3, Versículo 20, todos nós, 1, 2, 3, eu não rogo somente por este, mas que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem diz amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Hoje é um trabalho de ensino da palavra de Deus e eu quero compartilhar algumas verdades nesse texto que lemos, baseado no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. E percebamos que a Bíblia Sagrada vai dizer em Marcos, capítulo de número 1, e o versículo 19, que ele tinha uma profissão, e a profissão dele, ele era pescador. Quando abrimos Marcos, capítulo de número 1, e o versículo de número 20, a Bíblia vai falar sobre o nome do seu pai, que era Zebedeu. Quando abrimos a Bíblia também em Marcos capítulo 15 e o versículo 40, a Bíblia vai dizer o nome da sua mãe, por nome Salomé. Dentro das verdades desse texto que lemos, é necessário entendermos que quando Jesus começou o seu ministério, ele chama os seus primeiros discípulos, e nós sabemos que entre os 12 está ali João. Mas também disso a proporção do ensinamento e a pregação cristocêntrica do próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós, estava ali pregando e libertando as pessoas oprimidas. Nós vamos observar de fato, quando Lucas ele vai assinalar no capítulo de número 5, que está ali uma grande multidão que estava ouvindo Jesus. E nós sabemos que entre estes que estão ali, Jesus escolhe também, que o vocaciona, de 2 em 2, para pregar em aldeias e cidade, equivalente a 70 homens que estão ali sendo enviados. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 1 ao versículo de número 6. Mas observamos, interessante, uma matemática muito simples. Sabemos que os primeiros à margem do rio da Galileia foi os 12 discípulos. Mas dos 70, Jesus escolhe 12. Eu disse 12. Dos 12, Jesus chama uns mais chegados, que são 3. E os 3 é Pedro, Tiago e João. Só que dos 3, Jesus chama o mais íntimo. Deus, de fato, não faz acepção de pessoas para a salvação, mas a escolha de Deus dos mais íntimos é a dedo. Porém, quando observamos Jeremias, quando não entende a sua chamada, e Deus na sua pré-onisciência, vendo que ele vai padecer, sofrer, ser rejeitado, Deus vai consolar e dizer: eu te escolhi quando tu estava sendo formado, e te santifiquei, e te dei as nações como profeta. E é interessante que a escolha de Deus é esta, que Deus escolhe os mais chegados. Então, a primeira aplicação é, até porque o mandamento é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não podemos brigar entre nós, e sim, o perdão tem que estar entre nós. Não podemos perseguir ninguém, até porque alguém que está à tua direita ou à esquerda, de fato pode ser um mais íntimo de Deus. E os mais íntimos de Deus, ele tem ciúme. Observe que tem gente que faz uma analogia: porque fulano pode e eu não posso. Já
Já conheceu alguém, ou até mesmo isso aconteceu com você? Rapaz, fulano faz isso, Beltrano faz isso, Deus não diz nada, mas só em eu pensar, Deus toma instrumento e diz: vigia, cuidado. E às vezes você faz aquela birra, né? Aquela birra, e diz: não, por quê? Porque é Deus dizendo: você é o mais íntimo, e os mais íntimos eu me revelo de uma forma diferente. Os mais íntimos eu mostro um caminho diferente. Porque os mais íntimos de Deus, Ele está diante de Deus. Mas o caso é que, quando abrimos a Bíblia, em Lucas capítulo de número 8, e o versículo 51, a Bíblia vai dizer que na casa de Jairo entrou os 3 mais chegados, e dos 3 o mais íntimo, Pedro, Tiago e João. Quando abrimos Marcos capítulo 14, versículo 32 a 33, nós vamos ver que lá no Getsêmani está diante dele quem? Pedro, Tiago e João. Mas como eu já disse que Jesus escolheu João, e a Bíblia vai dizer que Jesus o amava. Isso nós vamos ver em João 13, versículo 23, João 19, versículo 26, João capítulo 20, versículo 2, João 21 e 7, João 21 e versículo 20. Vai dizer que Jesus amava João. Quando abrimos a Bíblia em Marcos 3 e o versículo 17, vai dizer que eu era chamado de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. E a Bíblia diz em João 18, 15 a 17, que João, ele estava diante de Jesus nos momentos mais cruciais, como 19 de João, versículo 25, 26 e 27, João está aos pés da cruz, no ápice da agonia de Cristo. Mas quando observamos os 66 livros da Bíblia Sagrada, nós vamos observar que João escreveu algumas, o livro de João, como também a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João, como o livro do Apocalipse. Alguns estudiosos afirmam que este livro de João foi escrito de fato no ano 80 a 95 ou ano 87 a 95, aonde estava domiciliando, que tinha também, podemos dizer assim, ele tinha medo de perder a sua posição ao ponto de proibir a adoração a Deus, adoração ao dono de todas as coisas e o Criador. Nós vamos ver que nos livros de João tem 21 capítulos e aproximadamente, de fato, 879 versículos, e João vai demonstrar Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Eu vou repetir, ele vai assinalar, confirmar, tanto pelos milagres que Jesus operou, como através da manifestação do Espírito Santo, acerca de que Jesus é de fato o Filho de Deus. Quem pode dizer amém? Quando abrimos a Bíblia em João, capítulo 20, versículo 30 ao versículo 31, nós vamos ouvir dizendo assim: Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, versículo 31, e estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida pelo seu nome. Quem pode dizer amém novamente? Nós vamos ver isto assinalado, testificado, de que Jesus Cristo é também a luz do mundo. Capítulo 1 de João, versículo 6. Capítulo 1 de João, versículo 14, testifica que ele habitou entre nós. E este que habitou é o Verbo e estava com Deus no princípio de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 37, vai dizer que o próprio Espírito Santo testifica que Jesus é o Filho de Deus, e vai demonstrar isso com muita
propriedade, como também capítulo 1 de João, versículo 40. André diz ao seu irmão Simeão: achamos o Messias, o Cristo, aleluia. Como também no capítulo 1, versículo 45, a Bíblia diz que Filipe diz: olha, Natanael, achamos a quem os profetas profetizaram. Quem? Cristo, o Filho de Deus. Natanael não entendeu e disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse: vem cá e vê, meu filho. Quando Natanael se apresenta a Jesus, aí a Bíblia diz que Jesus diz: eis um verdadeiro israelita, onde não há dolo. De onde me conheces tu? Aí Jesus diz: já que tu estás cego, não vê que eu sou o Messias, eu vou me revelar. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, você embaixo da figueira. Olhe para alguém e diga assim: Jesus te viu, Jesus te viu. Quando alguém não te via, Jesus te achou. Quando alguém não te procurava, levanta a cabeça, glorifica a Deus. Estamos assentados em regiões celestiais de glória, e Papai do céu está presente aqui dizendo: não pare, não se espante, não desista. Eu tenho um propósito para com a tua vida. Eu te achei e eu tenho uma grande obra para fazer na tua vida. Por isso que a guerra é travada e a guerra parece que não tem fim. E por esses dias dissesse Jesus: até quando? Não vai ter nenhuma folga. Quem eu escolho não tem folga. Tem que beber água com a espada na mão e com o escudo também, e vigiando, porque quando vem os medianitas, ele está pronto para peleja, pronto para batalha. Quem vem comigo do glória, levanta a tua mão e dá o teu brado de aleluia, porque estamos prontos para a obra, estamos prontos para a batalha. Às vezes minha esposa diz: mas filho, tu chega de viagem, já vai visitar o povo, já vai para os sítios, já vai pregar, já vai. E eu digo: eu não estou pronto para descansar. Descanso só na eternidade. Enquanto eu tiver pé para andar, eu ando. Enquanto eu tiver fôlego para pregar, eu prego que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós vamos ver que Jesus Cristo de fato é apresentado diante disso aí como sendo Filho de Deus. Concluindo aqui o raciocínio, aplicando o texto para me sentar. Quando observamos também, Jesus disse: eu sou eu quem falo contigo. A mulher estava ali, Jesus disse: sou eu quem falo contigo. Capítulo 4, versículo 25 de João. Quando observamos também o capítulo 5, versículo de número 35 a o versículo 48, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida. Morre de fome quem quer, meu irmão. Crente que não frequenta escola dominical, crente que não frequenta culto de doutrina: estou fraco. É igual aquele crente quando a mãe diz assim: ô filho, a comida está posta. Mãe, bota para mim, traz na boquinha, que conversa. Jesus disse: é novo convertido hoje, mas quem quer vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Tem manha não, estamos em guerra e precisamos estar pronto. Morre de fome quem quer. Pastor, eu fiquei doente quando eu cheguei e disse assim: vamos colocar a escola dominical aqui. Chegou 2. Nós não gostamos de escola dominical, não adianta. E eu disse: então a senhora não gosta de Jesus. Que é isso, pastor Davis? Gosta não. Abra a Bíblia em João. O verbo se fez carne. Quem é o verbo? Quem é o verbo? Não é Jesus? E esse verbo se fez carne e habitou entre. Jesus foi, deixou o Espírito Santo o consolar. Mas o que é que está na tua mão? A palavra. Então, se eu não amo a palavra, eu não amo a Cristo. Eu não sou pregador e nem sei pregar, eu dou uma palavra. Mas eu aprendi a dar uma palavra em escola dominical. Escola dominical, curso teológico de graça, só compra só a lição. Você aprende lá a pregar, a orar, a cantar. Diga amém. A profetizar de verdade. Não é feito esses pregadores que tem aí coach, Nutella, revelação, cor de casa, CPF, e Deus quer revelar isso? Não, Davi sabia que Deus revela outra coisa. Ele disse: porque se abate dentro de mim a minha alma, porque estás abatido, espera, pois, do Senhor, porque
que ainda o louvarei. A igreja está de parabéns. Uma igreja dessa lotada para ouvir a palavra. Estou cansado de ir para o culto de doutrina. Aceite Jesus de novo. Estou cansado de ciclo de oração. Aceite, porque a Jesus de novo, porque Jesus deu o maior exemplo de oração. Eu pergunto à igreja: Jesus precisava orar? Não. Mas quando Jesus terminava a pregação, ele ia para onde? Quando Jesus terminava de curar os enfermos e expulsar o demônio, ele ia para onde? Hoje é holofote. Os pregadores, momento de fama. Holofote. Conheço um menino que começou assim, eu ensinando, outros dando oportunidade, que hoje já se acha. Quando me vê, nem é mais meu pastor. Diga aí, irmão Davidson. E eu não vou nem me irritar com isso. Eu me respeito, eu sou pastor. Não, senhor. Estive pregando em Recife, numa escola bíblica de obreiro, e eu disse lá: o pastor, ele é o que serve. A Bíblia diz que o maior servirá. Não é para ter status não, meu irmão. Eu estou pastor em Diamante, mas eu tiro portaria. No ciclo de oração, quando o porteiro não pode ir, que ele tem 80 anos, ele não pode ir, e eu estou lá. E alguém passa debochando: não, pastor, tirando portaria. Eu sou servo no púlpito e sou servo no meio da igreja e na portaria. Quando eu entendo isso, eu nunca vou me sentir maior, melhor do que ninguém. Se eu prego, é dele. Se eu canto, é dele. Se eu profetizo, é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Diga amém. Estive recentemente pregando em Camaragibe lá, num trabalho. Aí eu cheguei na porta, primeira vez fui pregar. Inclusive Diego Rafael prega muito lá. Eu fui lá, indicado, eu cheguei lá. Aí olharam para mim, um gordinho assim, meio desconjuntado. Nem me deram a mínima. Aí se fosse outro: eu sou o pastor pregador. Que é isso? Eu fiquei no meu lugar lá sentado. Cadê o pastor presidente? Chegou. Aí, ô pastor, sou seu servo. Ô meu irmão, fique aí no seu. Pronto. Aí eu fui lá, dei a palavra, acabou-se. Quando terminou, fui jantar. Aí ele disse: pastor, é o seguinte, os obreiros gostou do senhor aqui, dá para o senhor vir para a Santa Ceia domingo? Pronto aí. Não precisa de muita coisa. É Deus quem abre as portas. Eita, desceu aqui, eu vou dizer, viu? Diga para alguém assim: Jesus é quem vai te apresentar. Eita. Quando é o homem que se apresenta, é uma glória momentânea. Agora quando Jesus apresenta, quando Samaria não quer, vai para a Judeia. A Judeia não quer, vai para os confins da terra. Mas o nome, o cheiro de Cristo fica lá. É igual aquele homem que a mulher observava. Aquele que passa é um verdadeiro homem de Deus. Ele ia para um retiro espiritual, Eliseu. E a Bíblia diz que vamos fazer aqui um quarto, com uma cadeira, com uma mesa. Mas Eliseu continuou sendo servo. Eu não sei porque esta palavra. Jesus foi o maior exemplo de servir. E Deus chamou você, foi para servir. Olhe para alguém e diga assim: minha irmã, deixa eu te servir. Meu irmão, deixa eu te servir. Eita, sirva com alegria. Trabalhe com alegria. Prega com alegria. Deus abençoe vocês. Como Jesus está aqui, irmão. Oh, glória. Fecha os teus olhos por 30 segundos. Levanta a tua mão e adora o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente Ele é. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Irmãos, preciso concluir. O tempo não nos dá, mas eu ia citar aqui os 21 capítulos assinalando a confirmação de que Jesus é
o Cristo, o Filho de Deus. Mas nós não vamos só encontrar no livro de João. Em toda a Bíblia vai dar títulos, nomes, e vai apresentar como ele é. Quando abrimos a Bíblia em Gênesis, vai dizer que ele é o descendente da mulher. Quando abrimos em Êxodo capítulo 12, vai dizer que ele é o Cordeiro Pascual. Quando abrimos Levítico capítulo 4, vai dizer que ele é o sacrifício perfeito. Quando abrimos em Números capítulo de número 21, nós iremos observar que ele é aquele que foi levado para curar as nossas enfermidades. Quando abrimos Deuteronômio capítulo 18, vai dizer que ele é o verdadeiro profeta. Quem pode dizer amém? Quando vejamos em Josué, vai dizer que ele é o capitão da nossa salvação. Ele é o príncipe do exército do Senhor. Quando abrimos em Juízes, vai dizer que ele é o nosso libertador. Quando abrimos em Ruth 3, vai dizer que ele é o parente que resgata. Em 1 e 2 Samuel, vai dizer que ele é o rei esperado das nações. Em Reis, vai dizer que ele é o rei prometido. Em Crônicas, vai dizer que ele é o descendente de Davi. Em Esdra, o ensinador divino. Em Neemias, o reconstrutor. Em Esther, a providência divina. Em Jó, é o redentor que vive por fim. Se levantará ao meu benefício. Quem acredita, levanta a mão para adorá-lo. Em Salmos, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em Provérbios, a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, o pregador perfeito. Em Cantares, é o amado da esposa. Em Jeremias, o Senhor dos exércitos. Em Lamentações, o Cordeiro, aleluia, de Israel. Quem pode dizer amém? Em Ezequiel, ele é o Senhor que virá, que voltará, e ele está presente. Em Daniel, ele é o ancião de dia. Em Oséias, o marido fiel e orientador. Em Josué, o juiz das nações. Em Amós, o Deus de fogo. Em Obadias, a salvação. Em Jonas, o salvador do Senhor, aleluia. Em Miqueias, o ajudador de Israel. Em Naum, o cavaleiro com a espada desembanhada, aleluia. Em Abacuque, os puros olhos do Senhor. Em Sofonias, o pastor de Israel. Em Ageu, é o que faz tremer céus e terra, coluna de fumaça e de fogo, aleluia. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Zacarias, o renovo. Em Mateus, o Messias. Em Marcos, o servo do Senhor. Em Lucas, o filho do homem. Em João, o filho de Deus. Em Alto, o Cristo ressuscitado. Em Romanos, a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios, é a imagem de Deus. Em Gálatas, é o Cristo que liberta, aleluia. Em Efésios, é a cabeça da igreja. Em Filipenses, é o que vive. Em Colossenses, é o homem perfeito. 1 e 2 Tessalonicenses, é o Senhor que virá. 1 Timóteo, é a nossa esperança. 2 Timóteo, é o nosso general. Em Tito, é a nossa salvação, aleluia. Em Filemon, é o doador do bem. Em Hebreus, é o sacerdote eterno. Em Tiago, é o legislador. Em 1 Pedro, é rei. 2 Pedro, Senhor. 3 Pedro, o nosso Salvador. 1 João, Cristo. 2 João, Filho do Pai. 3 João, a verdade. Em Judas, o único que domina. E para acabar com tudo, em Apocalipse, é o princípio, é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. Levanta a mão para adorar. Abre a boca para adorar. Crentes batizados com o Espírito Santo, recebe renovo aí.
Recebe, renova aí, vai. Você que nunca mais falou em línguas estranhas, adore a Jesus em línguas estranhas agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Os laços estão sendo quebrados aqui nesta noite. Recebe, 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 recebe. Pega, pega, pega. Adore ao Cristo, Filho de Deus. E eu concluo. Jesus é o Cristo. Nós não temos nada a ver com a igreja dos outros, mas em toda esquina se abre uma igreja para saber se prega Cristo. Anátema. O centro do louvor é Cristo. O centro da pregação é Jesus. Não porque eu fui pregar nos Estados Unidos da América, eu fui para a Europa. A igreja não quer saber disso, não. A igreja quer que pregue a Cristo. Sabe por que o diabo está enganando o entendimento de muita gente? Porque em Filipenses diz que todos os joelhos se dobram diante do nome daquele que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, aonde todos se dobram e confessam que Ele é. Será que tua boca pode confessar que Ele é? Faz estremecer aí, adora Ele, porque Ele está indo lá e libertando. Enquanto tu estás anunciando quem Ele é aqui neste culto, os laços estão sendo quebrados nesta noite, portas estão sendo abertas, livramento de morte, de um acidente está sendo desfeito, e Deus está dizendo para você: vá para casa de cabeça erguida, porque eu vou fazer um milagre e vou mostrar lá que quem manda lá sou eu. Deixa eu concluir. Capítulo 17. Eu quero que você dobre a atenção, porque agora eu vou entregar o microfone ao meu pastor. Capítulo 17, versículo 5. Jesus orou por quem? Por quem? Olha, bom de Bíblia. Jesus orou por Ele mesmo. E quando a gente vai abrir o versículo 9, Jesus ora por quem? Pelos discípulos. Diga, Jesus orou pelos discípulos. Diga mais forte, irmão. Diga, Jesus orou pelos discípulos. Agora olhe para alguém para me sentar e diga assim, ó. Você sabe o versículo 20? Por quem foi que Jesus orou? Olha para alguém e diz assim: foi por tu, vaso. Jesus orou por você. Nós nem existia, Ele já estava lá, orando. Por isso que o diabo não vai te vencer. Adolescentes, jovens, obreiros, crianças, irmãs, o diabo não vai parar a marcha desta igreja, porque lá no Getsemane, Jesus já estava lá, dando brado. O diabo não vai, levanta a mão que eu vou sentar agora. O diabo não vai destruir tua família, teu casamento, os teus filhos, os teus sonhos, porque Jesus orou por você. Abra a boca e se alegre. Jesus orou por nós.